Bom, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante que está acontecendo atualmente, né? Eu gostaria muito de falar. E eu acho maravilhoso e importante demais que homens de Deus têm sido levantados ao longo dos anos para dizerem coisas a respeito do próprio povo de Deus, para ver se o povo de Deus acorda e se converte. A realidade é essa. Haja vista que muitas das vezes nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, e Deus ordena a profeta, ordena a homens dele e diz assim, vai lá e profetiza contra o ímpio. Profetiza contra aquele que está simplesmente blasfemando, profetiza simplesmente contra aquele que está praticando a sua idolatria, que já é normal para ele. Não. Deus muitas e muitas vezes deixou explícito na sua palavra, vai lá e profetiza contra a casa de Israel. É isso. Sem tirar nem pôr. E eu gostaria muito de falar com propriedade sobre o Rio Grande do Sul, né? E eu tenho falado algumas coisas ao longo dos anos e propositalmente tenho falado do jeito que eu falo, porque eu sei que Deus, ele é o mesmo. Não importa se duram 1, 2, 10, 20 ou 100 anos. O que Deus fala vai se cumprir. Não interessa se você acredita ou não, não interessa. Deus é poderoso, Deus é soberano. Deus é Deus e acabou. Acabou. Não importa se você tem dinheiro, não importa, desculpa, se você limpa o seu traseiro com euro, com dólar, com real ou com Bitcoin. Não interessa. Deus é Deus. Eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul. Mas se eu falasse aqui sobre o Rio Grande do Sul, como eu não sou gaúcho, apesar de ter uma esposa gaúcha e filhos gaúchos, talvez alguém aqui, talvez até amigos, né? Amigos gaúchos fossem ficar magoados um pouco com o que eu fosse falar. Mas, graças a Deus, o que homens de Deus têm falado ao longo da história, agora com o advento da internet, tem ficado registrado não só em papiro, não só em pedra, não só em barro, mas também na internet. Então, eu vou deixar agora com vocês um vídeo de um pastor que eu conheci o testemunho dele. Lembro de quando eu vi esse vídeo há anos. Ele já partiu, como vocês estão vendo aqui, na legenda aqui, né, na explicação, um pouquinho sobre quem foi esse pastor, um grande homem de Deus, vou falar mais uma vez, um grande homem de Deus. Tem inclusive o filho dele atualmente, né? Inclusive um outro vídeo do filho dele após o acidente dele, né? Falando sobre um pouquinho o pai. Eu queria deixar esse grande homem de Deus aqui falando, detalhe importantíssimo, negro, gaúcho, para glória de Deus, aleluia, aleluia, um negro
gaúcho. Eu fico feliz com isso, como Deus é maravilhoso, como Deus ele tem as maneiras dele de quebrar o sistema diabólico por dentro de todas as esferas da sociedade, de todas as esferas da sociedade. Deus é Deus, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deus é Deus. Cuidado com o que você vai dizer. Cuidado com o que você vai pensar, porque Deus é Deus. Ele conhece os seus pensamentos. Ouçam aí o que esse homem fala sobre o estado dele, que é o Rio Grande do Sul. Sobre o orgulho de ser gaúcho e cristão. Ouçam o que esse homem de Deus falou. Nós gaúchos precisamos conhecer a realidade do nosso estado. E para nossa tristeza, para nossa vergonha, para a vergonha dos crentes, para a vergonha dos pastores, para a vergonha dos pregadores, dos evangelistas, para a vergonha daqueles que se dizem realmente apaixonados por almas, o nosso estado apresenta o menor índice de evangélicos em todo o Brasil. Para que os senhores tenham uma ideia da seriedade da nossa situação, nós perdemos para o Piauí, que é o estado mais pobre da federação e tem 5% de crentes. O Rio Grande do Sul tem 3,5% de evangélicos. E uma das coisas que me preocupam é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Parece que aumenta. Agora, no 20 de setembro, a tradição gaúcha parece que foi avivada e reavivada como nunca antes. E nós crentes ficamos batendo palma, achando que isso é normal. Isto não é. A nossa tradição gaúcha tem os bons aspectos, tem alguns bons aspectos, mas muitos aspectos da nossa tradição gaúcha compromete o nosso estado com um passado de oferecimento a ídolos. Foi derramado muito sangue inocente neste estado, oferecido ao próprio diabo. Alguma dúvida do que foi falado? Você que não conhece a história do estado do Rio Grande do Sul, não fique só com aquilo que a mídia te apresenta como história. Vá estudar. Vá estudar o que diz a história do Rio Grande do Sul. As guerras que houveram no estado. Inclusive, existiu uma guerra lá chamada Guerra da Degola. Aí você deduz. Então preste atenção. Eu vou voltar só um pouquinho para que você entenda um pouco do hoje, por causa do que Deus já vem presenciando há anos, ontem, anteontem, há 100 anos e por aí vai. E nós, o Piauí, que é o estado mais pobre da federação e tem 5% de crentes. O Rio Grande do Sul tem 3,5% de evangélicos. E uma das coisas que me preocupam é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Parece que aumenta. Agora, no 20 de setembro, a tradição gaúcha parece que foi avivada e reavivada como nunca antes. E nós crentes ficamos batendo palma, achando que isso é normal. Isto não é. A nossa tradição gaúcha tem os bons aspectos, tem alguns bons aspectos, mas muitos aspectos da nossa tradição gaúcha compromete o nosso estado com um passado de oferecimento a ídolos. Foi derramado muito sangue inocente neste estado, oferecido ao próprio diabo.
E nós crentes gaúchos estamos achando que está tudo bem. Não está, não, senhores. Deus precisa fazer alguma coisa diferente no nosso estado. Eu não sei se os senhores vão dar glória a Deus no que vou pregar esta noite. Olha a diferença de um verdadeiro homem de Deus falando o que Deus manda dizer. Ele não vai ficar medindo palavras para agradar quem está do lado. Ele não tem medo de quem está ouvindo ou vendo. Ele simplesmente fala e faz o que Deus mandou. E acabou. Doa a quem doer. E aí, eu acho maravilhoso isso, que a contragosto de todos aqueles que são hipócritas, o que Deus vai e faz? Deus endossa. Podem passar anos, mas Deus vai lá e endossa, carimba embaixo daquilo que o homem de Deus falou. E aí, quando há o cumprimento daquilo que Deus falou, todo mundo fica: ai meu Deus, me ajuda, Deus, socorro, Deus isso, Deus aquilo. Ué, mas você queria saber de Deus antes? A sua vida que você disse que é uma vida com Deus, era uma vida com Deus antes disso? Então por que agora você tem a hipocrisia de clamar por Deus? Lembra da passagem da palavra que está escrito? E clamarão, mas não haverá quem os socorra. Também cabe aqui nessa fala. Sabe por quê? Você às vezes passa a vida inteira e você não está nem aí para Deus. É a vida que você diz e você acha que é uma vida com Deus. É uma vida de hipocrisia. Ouçam o que esse homem de Deus está falando. Não eu, tá? Eu sou uma porcaria. Esse cara aí, o pastor Luiz Antônio, grande profeta, grande homem de Deus que Deus já recolheu. Ouça o que ele está fazendo. Ouça o que ele falou. Ele falou que haveria necessidade de Deus fazer alguma coisa no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou falar de novo essa minha fala. Eu vou dizer de novo para não ser redundante, mas é necessário. Ele falou que era necessário Deus fazer alguma coisa. Irmãos, está respondida toda essa questão? Ouçam. Mas eu estou com 25 anos já de pregação. Eu estou com 42 anos e estou viajando desde os 18 anos de idade. E como é bom a gente pregar com o povo pentecostal, que dá retorno, que louva, que glorifica. Mas eu já passei desta fase. Se você der glória ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Se gostar ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Você se alegrar ou não, eu vou pregar do mesmo jeito. Se fazer reteté ou não, eu vou pregar do mesmo jeito, que eu sou profeta de Deus nesta terra. Aleluia. E antes de ter compromisso com respeitos humanos, eu tenho compromisso com Deus. É o que eu venho falando há alguns anos. O cristão verdadeiro, aquele que se diz de Deus ou uma cristã verdadeira, essa pessoa, ela fala a verdade mesmo com dano próprio. Entenda, mesmo com dano próprio. O homem de Deus ou a mulher de Deus é irredutível. Vai obedecer a Deus em vez dos homens. Meu colega pastor Pedro Dutra me conhece, me suporta e me tolera há muitos anos. O que eu digo aqui na igreja ele sabe, eu digo entre os pastores. Porque profeta tem que profetizar para o povo, tem que profetizar para o príncipe também. Os pastores que estão aqui me conhecem. Eu falo isso lá na convenção. Alguns torcem o bigode, viu, Joel? Viu, Jonas? Alguns não gostam, e eu com isso não estou preocupado. Quem gosta, quem não gosta. Mas a nossa igreja tem que assumir uma outra postura. Aleluia! Aleluia! Alguma coisa está errada conosco. E os senhores saibam que houve um profeta de Deus que levantou para avisar isto. Alguma dúvida? Eu até me arrepio, assim, é tremendo, é terrível. Ouçam, entendam, é por isso que a Bíblia diz horrenda
coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso foi falado há anos atrás. Há anos atrás isso foi dito, foi profetizado por um grande homem de Deus, esse camarada que está aí. E se Deus precisou permitir a situação atual, é porque nada de relevante foi feito. Tudo até agora é falsidade. Tudo até agora é historinha para ficar mostrando na internet. Tudo até agora é showzinho. Tudo até agora é um pseudo-evangelho de clubinho. Caso contrário, Deus não teria, tenha a certeza, caso contrário, Deus não teria permitido. Deus não teria permitido. Deus não teria permitido. Vemos aí casos de homens de Deus na Bíblia em que Deus foi lá, avisou e retirou ele e sua família de dentro da cidade, porque a cidade não queria saber, mesmo tendo sido avisada. Mas temos também um outro caso, de um outro homem de Deus, que por momentos foi rebelde, mas depois obedeceu a Deus, depois de Deus ter chamado a atenção. E eu chamo a atenção para todo mundo que é homem, que é mulher de Deus, nesse sentido. Se Deus mandou falar, mandou fazer, faça, fale, porque senão ele vai cobrar de você. Vemos o caso de Nínive. Depois que foi dito o que foi dito a Nínive, o que aconteceu? Deus não destruiu Nínive. Deus não destruiu a Nínive. Deus não destruiu. Ele não destruiu, porque houve arrependimento, houve mudança, houve quebra de paradigma, houve mudança de comportamento total. Até os animais foram colocados para se consagrarem. E então Deus se compadeceu de Nínive. Já há algumas igrejas no centro do país, em São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro, algumas outras denominações grandes que estão preparando um projeto missionário para invadir o Rio Grande do Sul. E alguns ministérios da Assembleia de Deus lá no centro do país que também estão preparando. Senhores, imaginem que vergonha isto para nós. E agora eu vou fazer um adendo aqui sobre o Rio de Janeiro, tá? Vou fazer um adendo sobre o Rio de Janeiro. Parem de hipocrisia, parem de falsidade. Parem de hipocrisia, parem de falsidade. Deus está vendo vocês ao longo dos anos. E o conserto de Deus sobre o Rio de Janeiro também está vindo. Muda a sua história de crente. Muda a sua trajetória. Ou então o juízo de Deus também virá sobre o Rio de Janeiro, como tem acontecido ao longo dos anos. Um estado rico, culto, conhecido pela sua independência, vergonhosamente. E hoje é um gaúcho que está falando, não é alguém que vai lá, porque se vem alguém de fora, os gaúchos não gostam. Nós nos conhecemos, não é, pastor Pedro? Nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Eu vou voltar um pouquinho, porque isso é um gaúcho falando. Se eu falar isso, né, pode ser que muitos não gostem do que eu vou falar. Por isso que eu falei no início do vídeo, esse é um negro gaúcho falando para a glória de Deus. Então ouçam. Deus tem que estar preparando um projeto missionário para invadir o Rio Grande do Sul. E alguns ministérios da Assembleia de Deus lá no centro do país que também estão preparando. Senhores, imaginem que vergonha isso para nós. Um estado rico, culto, conhecido pela sua independência, vergonhosamente.
E hoje é um gaúcho que está falando, não é alguém que vai lá, porque se vem alguém de fora, os gaúchos não gostam, nós nos conhecemos, não é? Se vem alguém de fora, eu vou repetir só a fala dele, tá? Se vem alguém de fora falar, os gaúchos não gostam. Pastor Pedro, nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Deus tem que quebrar este nosso orgulho. Opa! Deus tem que o quê? Tem que desfazer. Nós conhecemos, não é, pastor Pedro? Nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Deus tem que quebrar este nosso orgulho. Tem que desfazer para que o Espírito de Deus possa agir. O gaúcho tem a mania de bater no peito, se achar superior aos outros. Nós somos miseráveis, pobres, cego, nu. Precisamos urgente de uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Vocês me trouxeram, me suporte, é para mim mesmo falar. Deus tem que mudar a nossa história. Agora a pergunta que fica é: será que, mesmo com essa permissão de Deus atual, vão se convencer? Vão se converter? Vão mudar a história? Vão se permitir mudar? Vão se permitir voltar aos bons caminhos? Vão se permitir deixar o Espírito Santo realmente trabalhar num verdadeiro evangelho? Ou vai permanecer o orgulho, a altivez e a soberba, como foi falado e profetizado por esse grande homem de Deus, negro, gaúcho, para a glória de Deus? Deus tem que sacudir os nossos púlpitos. Deus tem que sacudir os nossos corações. E se prepara, tá? Rio de Janeiro. Você é o próximo. Você é o próximo. As nossas vidas. Está na hora do obreiro gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. É vergonhosa a nossa situação. E nós mais colocar o rosto no pó. É vergonhosa a nossa situação. E nós acomodados, achando que está tudo bem. Não está, não, está mal. Onde o ateísmo, o estado mais ateu do Brasil, é o Rio Grande do Sul, com maior... Eu morei lá durante 11 anos da minha vida. E o que ele está falando é uma verdade incontestável. Inclusive, pensava até eu, né, que o estado em que mais havia bruxaria, coisas espirituais malignas, era na Bahia, devido à história, né? Mas não, eu descobri lá, inclusive bruxarias reais, no estado do Rio Grande do Sul. De ateus, o maior índice de céticos que não creem em nada está no Rio Grande do Sul, e nós aqui batendo no peito, e o Espírito de Deus gemendo entre nós. Clame por misericórdia esta noite. Eu tenho, inclusive, ao longo dos últimos anos, evangelizado da seguinte forma: como eu trabalho na área da saúde, eu não vou dizer que é uma técnica de evangelismo, não, porque você não precisa de técnica para evangelizar, você precisa do Espírito de Deus. Mas as pessoas adoecem, as pessoas passam mal, as pessoas sofrem acidente, né? Eu tive contato até ontem com gente que sofreu acidente de moto,
gente que é médico ou médica que passou mal e dependeu do próprio recurso, né? Isso é normal, acontece. E uma das coisas que eu uso para evangelizar a dizer é o seguinte, que muitas das vezes o ser humano não abre o coração, a não ser que Deus permita que aconteça algo tão grave na vida dele, talvez até no corpo dele, em que só nesse ponto o coração se sensibilize e abra e ele baixe a sua guarda para ouvir a voz de Deus. Caso contrário, segue vida rumo adentro, ou afora, ou a fundo, em se tratando de inferno. Então eu tenho evangelizado dessa forma, tenho, graças a Deus, conquistado algumas pessoas para Cristo por causa disso. E por falar desse jeito, e de falar claramente, olha, não se esqueça, hoje você está nessa situação, se Deus te tirar, você vai continuar vivendo do jeito que estava? Eu estou indignado. Eu sou um pastor indignado. Eu sou um pregador indignado com esta situação. Mas eu creio que Deus vai mudar esta história para... Espero que fique bem claro isso que está sendo dito por esse grande homem de Deus. Eu creio que Deus vai mudar essa história. Leia a legenda aí embaixo. Para a glória do seu nome. Glória do seu nome. Quem crê na promessa de Deus, levante a sua mão. Quem crê, quem crê, quem crê. Então, cuidado. Quando Deus levanta alguém para falar e você percebe que é realmente alguém de Deus falando, cuidado até com o que você está pensando. Porque a hora que Deus cumprir, você vai ser um dos principais atingidos ou atingida. Cuidado, muito cuidado. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Atenção, Estado do Rio de Janeiro. Se converta. Atenção, vagabundos espirituais que comem a provisão do órfão, da viúva. Atenção, esse recado também é para o Rio de Janeiro. Se convertam, ainda dá tempo de voltarem atrás. Eu não tenho visto, assim como Deus, os grandes homens de Deus que aparecem na internet, vendendo as suas coisas para darem aos pobres, fazendo a obra que é ir resgatar o perdido. Eu vejo eles querendo aparecer na internet. Cuidado, vidinha de internet dura um período muito curto. Deus, o Todo-Poderoso, destrói. Hoje eu vejo assim claramente, né, na situação e no contexto atual, como é fácil para Deus destruir tudo e rápido.